Bom, vamos lá, pessoal. Parte 2 aqui do nosso curso. Na primeira parte do curso, a gente viu um pouco sobre variáveis, tipos de dados, operações lógicas, estruturas de decisão, estruturas de controle. E agora a gente segue para uma segunda parte aqui, que é falar sobre estruturas de repetição. Fala aí, concurseiro e concurseira, se você não me conhece, meu nome é GB, você está no canal TI Sem Segredo, eu sou analista de sistemas concursado, servidor público federal, eu sou mestre em ciência da computação e professor, e estou aqui para ajudar você a desvendar aqui os segredos da tecnologia da informação para provas de concurso, tá? A gente está chegando aqui na segunda parte do nosso curso, nosso mini curso, né, de Python para concurso, e hoje a gente vai trazer aqui conteúdo sobre estruturas de repetição, laços for, para a gente entender como é que isso aqui pode ser cobrado dentro da nossa prova aqui para concurso, tá? Esse conteúdo desse curso aqui serve para quem quer estudar Python para concurso, tá? Esse curso não é focado para quem é programador, então esse curso é para quem vai enfrentar aí a disciplina de TI e tem Python para ser cobrado nela, então a gente está fazendo um apanhado aí sobre os principais pontos da linguagem Python para quem vai fazer concurso. Então você vai fazer concurso da Polícia Federal, concurso da área de controle, concurso da área fiscal, você também pode acompanhar esse curso que vai ter muita informação aqui para você. Então, se você está chegando no canal aqui, curte, compartilha, comenta aqui alguma coisa que você quer ver no canal e ajuda a gente aqui com aquele engajamento, tá? Deixa seu like e compartilha isso aqui com alguém que está precisando também para poder fazer a sua prova de tecnologia da formação, a tão temida prova de TI, tá certo? Então vamos lá, vamos aqui para o conteúdo de hoje. A gente vai falar sobre estrutura de repetição, sobre os loops aqui, for e while, tá? Como é que isso aqui funciona. Então, primeiro, para que serve um loop, tá? Então imagine que a gente tem um conjunto de informações para ser processadas dentro de uma aplicação, tá? E eu preciso, vamos supor, exibir na tela o número de 100 usuários, tá? Então o Python tem um comando simples aqui que pode imprimir na tela, é o comando print, tá? E aí eu posso dizer o que é que ele precisa imprimir aquilo aqui na tela para que o usuário visualize. Mas imagine, eu posso usar esse comando print e imprimir uma linha. Eu posso ter 5 informações e usar esse comando print 5 vezes, mas eu podia ter dezenas, centenas ou milhares de informações para poder imprimir na tela ou para poder fazer qualquer tipo de processamento. E eu preciso de uma estrutura do Python que me auxilie a fazer isso de uma maneira mais simples, tá? E é nesse contexto que surge aqui essas estruturas de repetição. Essa estrutura de repetição ela me permite repetir uma determinada quantidade de vezes um certo trecho de código ali para facilitar a minha execução. E a primeira estrutura que a gente vai estudar é essa estrutura for, tá? Que ela age o quê? Ela itera sobre sequências que são listas, strings ou range. E o que é isso, tá? A gente tem no Python algumas estruturas que são caracterizadas como sequência de dados, tá? Então eu tenho listas e listas me permitem armazenar vários valores em uma única variável, tá? Então a gente viu aqui na aula passada que eu posso ter uma variável que armazena o número 1 e quando eu estou considerando uma lista, eu posso ter uma variável A que me permite armazenar 1, 2, 3 e assim vai. Então, essas listas, elas nos permitem armazenar vários valores em uma só variável, tá? Outra informação importante que é o seguinte, dentro do Python, a gente tem uma string, que nada mais é do que um texto, tá? Então, vou pegar aqui, ó, A, B, C. E esse texto, ele também funciona como uma lista de caracteres. Então, no momento que eu tenho um texto, que seria um encadeamento de caracteres, por isso que ele chama essa string, né, que é tipo essa corda, esse encadeamento de caracteres, a gente também pode fazer operações de modo que a gente passe letra por letra desse texto, dessa palavra, e a partir dessas letras, a gente possa efetuar algum tipo de operação. E eu tenho também os ranges, que são intervalos numéricos, que são gerados por essa função que no Python se chama range,
tá? Range, eu consigo gerar um intervalo numérico para que o meu looping for ele possa atuar em cima desse intervalo numérico e efetuar aí um conjunto de operações, tá? Então, a primeira estrutura que a gente usa de repetição e é mais comum é o for. Segundo, eu tenho o while. E aqui eu tenho uma ideia de como é que a gente vai aprofundar mais aqui nessa função range, mas eu vou deixar isso aqui mais para frente. Então, vamos lá, ver primeiro como é que a gente funciona. Então, como eu disse, eu tenho aqui, ó, eu tenho uma variável. Essa minha variável recebe aqui uma lista de valores. Então, no Python, para eu definir uma lista de valores, eu uso colchetes, abro colchetes e eu coloco os valores separados por vírgula, tá? E no final eu fecho o colchetes. Então, isso aqui significa que eu tenho 4 elementos dentro da minha lista, né? Nesse caso aqui eu tenho 10, 20, 30 e 40. Então, a partir do momento que eu chamar essa minha variável números vai guardar esses 4 elementos aqui juntos de uma vez só, tá? Você vai guardar esses elementos juntos de uma vez só. E aí vamos lá para a minha estrutura do Python. Lembra que a gente teve na aula lá o if? O if tem uma condição, 2 pontos, e aí ele vem para cá e executa um bloco de código. Essa é a estrutura do if. E qual é a estrutura do loop for? O loop for é essa daqui. Então, eu uso a palavra reservada for. Eu preciso criar aqui, depois do for, uma variável auxiliar, tá? E eu preciso dizer, ó, eu vou fazer essa operação de looping dentro de que conjunto ou de que sequência de informações. E aí eu uso a minha estrutura in para apontar sobre qual é a estrutura sequencial que o meu for vai atuar. E aí eu estou dizendo aqui o seguinte, ó. Essa estrutura for, eu crio uma variável auxiliar chamada número para atuar dentro dessa minha estrutura de lista aqui chamada números. Tá? Então, é isso que eu estou querendo dizer aqui. E o que é que isso daqui vai ocasionar? Tá? Essa própria estrutura for, ela vai implementar para a gente uma forma de navegar pelos valores que estão contidos dentro dessa lista. E toda vez que eu passar por esse valor, eu jogo esse valor para essa minha variável auxiliar número. Tá? Então, o primeiro valor aqui da minha lista é 10. Na primeira execução do meu for, eu pego esse valor 10 e eu coloco ele dentro da minha variável números. E eu vou imprimir números vezes 2. Estou fazendo simplesmente uma operação matemática. Nessa primeira interação, tá? Como o primeiro elemento é 10, esse 10 passou para a minha variável auxiliar número. Eu estou imprimindo aqui 10 vezes 2. Estou imprimindo 20. Tá? Então, terminada essa execução, o loop retorna para cá, tá? Então, ele vem para cá, ele imprime, faz o código que tem que fazer. Quando ele termina, ele retorna. E aí, agora eu já não estou mais no primeiro elemento, eu estou no segundo elemento. Então, eu pego esse valor do segundo elemento, coloco na minha variável auxiliar números e entro dentro do loop e vou imprimir agora, de novo, a minha variável números, que agora é 20 vezes 2, que seria 40. Terminei meu loop, eu volto para cá, vou para o terceiro elemento. Esse meu terceiro elemento, ele vem para a minha variável auxiliar, entro dentro do loop, a variável auxiliar é 30 vezes 2 dá 60. Terminei meu loop, volto para o início. Meu elemento agora é 40, coloco na minha variável auxiliar, imprimo 40 vezes 2, 80. Volto para cá, checo. Ainda tem alguma informação aqui? Não, então eu passo direto e finalizo. E a saída é essa daqui, tá? Então é assim que funciona um loop. Então, eu tenho uma sequência de valores e essa sequência de valores, ela é navegada um por um e cada um desses valores é direcionado para essa minha variável auxiliar. E com essa variável auxiliar, eu posso fazer operações repetitivas dentro daquele loop. Então, para eu fazer isso daqui, eu poderia usar 4 vezes o comando print um abaixo do outro. Ó, print 10 vezes 2, print 20 vezes 2, print 30 vezes 2 e assim sucessivamente, tá? Mas quando eu tenho só 4 valores, eu consigo fazer isso. Se eu tiver 4.000 valores, eu não vou ter condições de imprimir
4.000 vezes o comando print com esses valores. Então, eu posso automatizar uma estrutura que repete para mim, dada um determinado critério, que é a partir de uma lista de sequência aí, uma sequência de valores que eu tenho, tá? Então, como listas em Python podem armazenar vários dados, e a gente vai passar aqui para frente e vai detalhar um pouco mais listas, mas eu já vou adiantando que é o seguinte: eu posso ter listas que armazenam dados numéricos, posso ter listas que armazenam dados apenas de strings, apenas de texto, posso ter listas que armazenam qualquer tipo de dado e posso ter listas, inclusive, que armazenam dados mistos, tá? Dentro do Python, o que a gente conhece como lista seria uma sequência de dados heterogênea que pode ter dados de todos os tipos na mesma variável, tá? Então aqui, vamos lá para o segundo exemplo. Eu estou criando aqui uma variável chamada fruta. Veja que o nome da minha variável respeita as regras de nomenclatura de variável. Atribuo essa variável uma lista, por quê? Porque eu usei os colchetes, tá? E essa lista tem 3 valores: maçã, banana, laranja. E aí eu crio minha estrutura for, de novo, com base nisso. For, uso a palavra reservada, crio minha variável auxiliar e digo que eu preciso navegar dentro dessa estrutura sequencial, dessa lista chamada frutas, tá? Então, aí quando eu faço a primeira execução disso, qual é o primeiro valor? O valor maçã. Esse valor vem para minha variável frutas e eu vou imprimir frutas, e essa função que a gente está usando aqui, toUpperCase, toUpper, significa para colocar tudo em maiúsculo, tá? Mas vamos ignorar aí. Então, a primeira fruta qual foi da lista? Maçã. Então, ele imprime maçã. Ele volta para o loop aqui, vê se ainda tem elemento aqui. Tem elemento. Banana. Joga meu elemento para minha variável auxiliar. Entra dentro aqui do meu loop. E, de novo, ele imprime o segundo elemento. Volta para o começo do for, vai para o terceiro elemento, ele verificou que tinha um outro elemento, joga isso dentro da minha variável fruta, ele imprime aqui laranja, termina o loop, volta para cá, verifica se tem mais algum elemento, não tem mais elemento, então ele encerra o laço e ele somente imprime, tá aqui, essas 3 palavras. Então veja só, esse loop, ele atua em cima de dados sequenciais, fazendo com que eu possa passar dado por dado dessa sequência e fazer alguma coisa com essa informação que eu passei, tá? Então, primeiro de tudo, a gente precisa atentar para algumas coisas, tá? A palavra reservada for, ela sempre vai estar no início. Eu vou precisar sempre de uma variável auxiliar, afinal de contas eu vou passar por vários elementos, e o que vai me permitir modificar o valor de um elemento para o outro, saber quando eu estou com o valor de cada um desses elementos, essa variável auxiliar. Eu posso usar aqui, eu tenho que usar aqui a minha estrutura in para informar aonde é que eu preciso identificar, achar os elementos para que esse meu loop funcione. E eu tenho que fornecer depois do in aqui uma variável que tenha uma sequência de valores, tá? A gente chama isso no Python de objetos iteráveis, objetos que têm valores em sequência para que o loop possa iterar, que significa girar dentro desses elementos, né? E aí, a partir de cada um desses elementos, ele efetuar alguma coisa aqui dentro de um sistema, independente do que esse sistema faça. Outra coisa, de novo, que é obrigatório, são os 2 pontos aqui no final. São os 2 pontos que delimitam onde é o início da minha estrutura for. E, de novo, a gente tem aqui o espaço de hierarquia, de indentação. A gente tem um tab aqui à direita para demarcar tudo que está contido dentro desse loop for, tá? Tudo que tiver hierarquicamente à direita dele vai ser executado dentro desse loop, né? Dentro desse loop de execução, e tudo que tiver alinhado ao for vai ser executado no final, depois que a estrutura for rodar por todos os elementos desse loop, tá? Então, se tivesse mais código aqui embaixo, tá? Esse loop aqui ia rodar 3 vezes, depois dele rodar 3 vezes, é que ele passaria aqui a bola para o código que está identado na mesma hierarquia dele seguir o fluxo do sistema, tá? Então, vamos lá. A gente viu que, primeiramente, a gente tinha
objetos sequenciais como listas, tá? Listas, pode ter lista de valores heterogêneos, tá? False. Deixa eu ver outro valor aqui, 1.7. Então, a estrutura de lista no Python é uma estrutura que a gente chama de heterogênea. Por quê? Porque dentro da mesma estrutura eu posso ter tipo inteiro, string, booleano e ponto flutuante, tá? Então a gente chama uma estrutura heterogênea. E aí, essa estrutura é uma sequência de elementos, tá? Encadeadas e ordenadas aí dentro de uma única variável, mas não é a única estrutura sequencial que a gente tem, tá? E outra estrutura que a gente pode considerar sequencial seria uma string, tá? Então, um texto normal, para as linguagens de programação, ele é considerado como uma cadeia de caracteres. Então, cada caractere isoladamente, ele atua como um elemento dentro de uma sequência de caracteres. Então, da mesma forma que eu tenho os elementos aqui dentro da minha lista, então cada letra, tá? Cada letra aqui da minha palavra, tá? Ela é também um elemento de uma cadeia de caracteres. E essa cadeia de caracteres também pode ser utilizada em conjunto com a minha estrutura for, para que eu possa navegar letra por letra também para fazer alguma operação qualquer que eu precise, tá? Então, toda vez que eu tenho uma string, eu posso considerar que isso daqui é uma lista de caracteres, tá? Uma lista de caracteres, e como lista de caracteres, eu posso navegar por essa lista e passar caractere por caractere, para que eu possa fazer algum tipo de execução no meu sistema. Eu queria voltar aqui só para fazer uma observação, que é o seguinte. Eu tenho uma lista de valores aqui qualquer, tá? Vou chamar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Dentro dessa minha lista de valores, que eu só tenho valores numéricos, mas eu poderia ter qualquer tipo de valor aqui, eu tenho 5 elementos. E não só o Python, como quase todas as linguagens de programação, tem uma característica muito peculiar para quando a gente olha para esse tipo de lista, que é o seguinte. Cada localzinho desse aqui, que está entre vírgula, tá? Ele armazena um valor. Então, imagine um trem e cada vagão armazena um determinado elemento. Como é que a gente faz para contar esses elementos? Então, veja, a contagem dos elementos se dá pela a quantidade de elementos que tem dentro dessa lista. Então, quantos elementos eu tenho aqui? Eu tenho 5 elementos, tá? Elemento 1, 2, 3, 4, 5, tá? Eles estão dispostos aqui em uma ordem, porque uma lista é um objeto iterável sequencial ordenado. E isso aqui respeita uma ordem, tá? Mas a ordem aqui para as listas em linguagem de programação de forma geral, ela não inicia pelo valor 1, tá? O primeiro elemento ele está alocado na posição 0, o segundo na posição 1, o terceiro na posição 2, o quarto na posição 3 e o quinto na posição 4. Então, cada elemento desse ele está alocado dentro de um espaço e esse espaço está indexado por um valor inteiro, tá? Que sempre começa no 0 e vai até um valor n aí qualquer. Então, veja só. Se eu tenho 5 elementos dentro da minha lista, o primeiro elemento está inserido, tá? Numa posição 0 e o último elemento estaria inserido numa posição n-1. E o que é que isso? O que é que isso quer dizer? Se eu tiver aqui, ó, 3 elementos, A, B, C. Aqui é a minha posição 0, aqui é a posição 1, aqui é a minha posição 2. Então eu digo, ó, que a primeira posição de uma lista é sempre o 0. A última posição para a lista é sempre a posição n-1, que seria o que? E n é o que? A quantidade de elementos, tá? Então quantos elementos eu tenho? 3 menos 1, 2. Então, a última posição é dada pela regrinha n-1. Então, eu tenho um conjunto n de elementos, onde o primeiro está armazenado no índice 0 e o último está armazenado no índice n-1, quer dizer, quantidade de elementos menos 1.
Veja, isso aqui não é uma coisa para você decorar, mas é muito mais sobre entender como funciona. Por quê? Porque se eu começo no 0, não começo no 1, logo o último elemento, seja ele o 10º elemento, 11º, 12º, como começou no 1, ele não vai terminar lá no 10º, no 11º, 12º, ele sempre vai terminar um valor anterior. Então por isso que a gente usa essa regrinha do n-1. Então, se eu tenho 3 elementos, eu tenho um elemento na posição 0, posição 1, posição 2, né? Então, a última posição seria a posição n, 3 elementos, menos 1, 2, posição 2, tá? Então, isso aqui não é uma coisa para você decorar, mas é uma coisa para você entender, porque pode ser que em algum momento alguma questão cobre alguma informação relacionada aos índices de uma lista, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, a gente tem aqui, como a gente acabou de ver, uma string também é uma lista de caracteres e eu uso aqui a mesma estrutura, ó. Palavra reservada for, variável auxiliar, in, qual é a sequência de elementos que eu preciso atuar, né? Em qual sequência de elementos eu preciso atuar? Eu preciso atuar na variável texto. A variável texto tem a palavra Python com 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Então, para cada giro do loop, eu vou passar por uma letrinha dessa palavra aqui. Então, a primeira, eu verifico aqui, ó, qual é o primeiro elemento dessa cadeia de caractere? O P. Então, minha variável letra recebe a letra P, imprime a letra P, verifica se ainda tem elementos aqui, tem, eu tenho Y, aqui recebe o Y, imprime a letra Y, volta, verifico se ainda tem, até o final, quando eu verifico aqui que eu tenho a letra N, imprimo a letra N, volto para cá, não tem mais nada aqui, então o meu loop encerra e eu passo aqui para a próxima linha de código, que é hierarquicamente no mesmo nível do meu for, certo? Então essa é a estrutura do for. É assim que ele atua, é assim que ele funciona. E o que é importante entender aqui? Coisas que são voltadas para concurso. Aqui. A estrutura, tá? Sempre começa com for, tem uma variável auxiliar, e essa variável auxiliar, ela vai ser apontada pela estrutura in. Qual é a sequência de elementos que eu vou precisar atuar, né? Sobre qual sequência de elementos eu vou precisar atuar. Aqui os 2 pontos. Tá? Então, todo esse tipo de estrutura que é padrão do Python, ele precisa estar meio que na ponta da língua aí, tá? Então, eu tenho algumas palavrinhas reservadas, eu tenho essa variável auxiliar aqui no meio, eu tenho que ter aqui, ó, uma sequência de elementos que eu possa atuar dentro dessa sequência de elementos para poder efetuar alguma coisa, para esse meu loop poder atuar sobre esses elementos. Eu tenho que ter o demarcador aqui dos 2 pontos e tenho que ter a indentação aqui, que isso serve para qualquer estrutura if, while e aí vai, certo? Então, ter atenção nesse tipo de pegadinha, porque muitas vezes a questão nem chega a explorar o algoritmo. Antes da gente olhar o algoritmo, a gente já vê que está faltando 2 pontos, está faltando uma palavra reservada, ou a estrutura não está correta, e aí a gente já ganha a questão simplesmente lendo com atenção, certo? A gente tem aqui uma informação importante a respeito dessa estrutura. A gente viu o seguinte: na primeira parte dessa aula, a gente viu que a estrutura for ela pode iterar sobre listas, strings e ranges, que são intervalos numéricos. O range é uma função no Python que ela facilita a geração de um intervalo numérico. Por quê? Porque o for precisa desse intervalo numérico para saber quantas vezes esse loop vai precisar executar. Então, se eu tenho uma lista com 4 elementos, essa minha lista já está me dizendo, ó, loop, execute 4 vezes porque eu tenho 4 elementos, tá? Mas nem sempre eu estou executando a partir de uma lista. Eu posso simplesmente querer um contador para dizer, ó, eu quero executar 10 vezes alguma ação, né? E eu não tenho essa lista para poder executar. Então eu vou criar uma lista fictícia, eu vou gerar um intervalo numérico e o for vai atuar dentro desse intervalo numérico. E quem faz esse meio de campo aí é exatamente a minha função range. A minha função range, ela gera esses intervalos numéricos, tá? E aí ela sempre vai gerar uma lista de números inteiros, tá?
para servir como o meu intervalo numérico para que o for possa atuar dentro desse intervalo, tá? Então, quando a gente viu aqui, a gente criou aqui a minha variável auxiliar e ela se relacionava diretamente, tá, com o elemento que estava dentro da lista que eu passei aqui depois do in, tá? Quando eu tenho aqui o range, ele vai gerar essa minha sequência numérica e essa minha variável auxiliar vai lidar diretamente com esses elementos aqui que ele vai gerar, tá? Então isso serve para controlar os loops e para o for saber quantas vezes ele vai precisar atuar para resolver aquele problema. A estrutura do range é aqui o seguinte. Então vamos lá. Essa é a minha função range, tá? Eu uso a função range e dentro dos parênteses eu vou dizer como é que vai ser o funcionamento dela. Então eu tenho 3 informações principais. Eu vou pegar logo esse exemplo aqui, né? O range precisa de 3 informações. Aonde começa o intervalo numérico, o start. Aonde esse intervalo numérico deve parar, ele deve finalizar. Em resumo, quantos elementos eu devo ter. E por último, step é uma informação que a gente chama de passo. Como é que vai ser o progresso desse intervalo numérico, tá? Então, quando eu uso a função range e digo, ó, gere um intervalo para mim que comece aqui do item 0, ele siga até o item 10 e ele se desenvolva, né? Ele progrida um a um elemento. Então, qual vai ser o resultado disso aqui? Essa função range aqui, com esses parâmetros, tá? Ele vai me gerar 0, 1, 2, 3, 4, até o 9. E aí você está se perguntando por que é que é até o 9. Então, aqui em Python, acontece que o intervalo numérico vai ser gerado como sendo aqui. Não sei se todo mundo vai lembrar em matemática, mas em matemática a gente tinha aqui intervalos numéricos fechados e intervalos numéricos abertos. Então, se eu tenho um intervalo numérico fechado em 0 e aberto em 3, esse meu intervalo seria 0, 1, 2, porque o 3 aqui, como é um intervalo aberto, ele não conta, e eu teria 3 elementos. Isso funciona exatamente igual, tá? O parâmetro de stop é um intervalo aberto, logo ele não conta. Então eu fico com um valor anterior a isso, né? Então eu começo no 0 e vou o elemento imediatamente anterior ao 10, progredindo de 1 por 1. Então isso é o que está querendo dizer aqui. Então essa é a regra do range, tá? E o range, ele vai fazer isso, vai gerar esse intervalo numérico, o for vai atuar nesse intervalo numérico, e aí a gente vai poder fazer execuções variadas aí desse loop, tá? Mas tem alguns parâmetros aqui que podem ser omitidos dentro dessa função range, que a gente vai pegar o exemplo disso daqui, tá? Se eu disser só o início, se eu passar somente 2 parâmetros para minha função range, tá? Por exemplo, eu passar aqui, ó, 0 e 10, o próprio função range vai subentender, tá, que o step é 1. Porque step 1 é o padrão, pular de 1 em 1. Então eu começo em 0, vou de 0 para 1, 2, 3 até 9, tá? E isso daqui também eu não preciso informar, tá? Então toda vez que a progressão for de uma unidade, eu não preciso informar. Basta informar aqui o start e o stop. Uma terceira possibilidade que eu tenho é não informar nem o start nem o step, e formar só um parâmetro que o próprio range vai entender automaticamente, tá? Que o start vai ser no 0 e o step vai ser 1. E aí eu só digo, ó, onde é que eu devo parar esse meu intervalo numérico. Então, se eu faço aqui a minha função, tá? Range 3, ele vai me gerar um intervalo 0. Não disse o começo, ó, ele subentende que é 0, 1, 2. Também não disse o passo, ele subentende que é 1. Não disse o início, ele subentende que é o 0. Ele vai ter que ter 3 elementos, começando no 0 e até n menos 1, que seria 3.
Então é assim que funciona a minha função range, tá? Então, eu tenho todas essas possibilidades. Eu posso passar os 3 parâmetros da minha função range, start, stop, step. Eu posso passar 2, que só o start e o stop. E o step vai ficar por padrão 1. E eu posso passar só o step, que ele subentende que eu começo no 0 e eu termino. E eu incremento de 1 por 1. O que é que outra coisa que pode acontecer que é o seguinte. O step, ele nem sempre precisa ser 1, tá? Então eu posso dizer que eu quero sequências numéricas que pulem de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. E aí qualquer valor que eu escolher, tá? Então eu digo que eu começo em 0, tá? E o step é 2. Então o próximo elemento é 2, 4, 6 e aí vai, tá? Então eu posso controlar a minha progressão a partir do step, certo? E eu também posso controlar o meu intervalo. Eu posso dizer que eu quero um range que varia de 3 até 7. Então ele vai gerar aqui, ó, 3 é o primeiro elemento que eu disse que é o start, 4, 5, 6, 7 é o intervalo aberto, não conta, e ele encerra aqui. Então ele gera um range para mim, e esse range vai ter esses valores. Então quando eu associo essa estrutura de range ao meu for, eu posso ter o meu for iterando, né, navegando por esses intervalos numéricos gerados por essa função range, ó. Aqui eu tenho a função range 5, eu omiti o start, que é 0, eu tenho o stop, que é 5, e eu tenho o step, que é 1, aqui. Então ele vai gerar a minha sequência aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, não 0, 5, porque é um intervalo aberto, tá? Então, quantas vezes esse meu loop vai executar? 1, 2, 3, 4, 5. E os valores numéricos pelos quais essa minha variável i auxiliar ela vai passar é 0, 1, 2, 3 e 4. Tá? Então é assim que funciona essa relação entre o range e o for. Aqui no segundo exemplo, eu disse aqui, ó, qual é o start, disse qual é o stop, mas não disse qual é o step. Logo, o step é 1. Então, se eu digo que eu começo no 5, meu step é 1, eu vou para o 6, 7, 8, 9, 10. O intervalo aberto não conta, então eu encerro aqui. Certo? Então aqui eu preciso encerrar. Lembrando que eu só vou repetir aqui as palavras reservadas, variável auxiliar, estrutura de 2 pontos, indentação para delimitar a hierarquia. Tudo isso permanece sempre igual. O lance é só entender o que é que essa minha função range ela quer fazer, tá? E aí entenda, eu posso ter a minha função range atribuindo simplesmente um intervalo de dados a uma variável, tá? Então eu poderia fazer aqui, ó, minha variável A, deixa eu afastar isso aqui, minha variável A recebe um range de 5, por exemplo, que seria esse range aqui, de 0 até 4. Então minha variável A automaticamente vai passar a ser uma lista com valores 0, 1, 2, 3, 4, tá? E aí isso pode ser explorado numa questão de concurso direto usando o for ou não, tá? Somente usando as nuances dessa minha função range. Aqui também eu tenho um range gerando intervalo numérico que o start é no 0, o stop é no 11 e o step é 2. Então eu vou ter aqui, ó, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Não conta porque o intervalo aberto e eu tenho aqui esse intervalo numérico. Outra coisa que pode ocorrer é o seguinte, eu posso ter steps negativos, decrescentes, né? Diminuindo. Então, toda vez que o meu range ele inicia num valor superior, né? O start é maior do que o stop, eu preciso usar um índice negativo. Então aqui eu estou dizendo ó, que o meu start é 5, então começo no elemento 5, eu vou parar no elemento 0 aberto e vou decrementando, ao invés de incrementando de 1 por 1. Então 5, menos 1, 4, menos 1, 3, menos 1, 2, menos 1, 1, o 0, o intervalo aberto não conta, então eu tenho aqui um intervalo
invertido. Então, toda vez que eu tenho o start maior do que o stop, eu preciso de um índice negativo para poder fazer essa inversão, tá? Então, aqui tem alguns exemplos básicos, tá? Ao final desse curso, eu vou disponibilizar esse material aqui para vocês e vocês vão poder rever o material fazendo anotações, tá? Então, quando eu começar a publicar as aulas, eu já vou fazer a publicação desse material aqui em PDF. E aí vocês podem fazer aqui as anotações de vocês, inclusive verificar aqui, ó, como é que funciona a função range e qual é a saída disso daqui e exercitar aí um pouco o entendimento de vocês em relação a isso. Então a gente tem aqui uma questão que envolve aqui esses loops e range e vamos ver como é que ele se comporta, tá? Então ele diz aqui, ó, caso o ambiente e o programa não apresentem nenhum tipo de erro ou exceção, a execução do código a seguir terá o resultado 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos lá, vamos ver. Então, a gente tem aqui uma variável x. Essa variável x, através do comando de atribuição igual, recebe um range, que é um intervalo numérico. Então, vamos lá desvendar o que é esse range, ó. Start, 3. Certo? Stop, 9. Step, 1, tá omitido aqui. Então eu começo no 3, vou para o 4, vou para o 5, vou para o 5, vou para o 6, vou para o 7, vou para o 8. 9 é um intervalo aberto, não entra. Então eu tenho esse meu intervalo numérico. Essa minha variável x, ela agora tem esse valor aqui. Então se eu disser que for n em x, significa dizer o que, ó? Percorra, né, para toda variável n dentro dessa minha variável x, que é essa lista. E toda vez ele vai imprimir o elemento. Então, ele vai passar aqui, dar um print, ele vai imprimir o n. Tá, então vamos lá, vamos fazer essa execução do for aqui, tá? Aqui é o valor de n para cada execução. Isso aqui é a execução, tá? É a execução. Então, na primeira execução, qual é o valor de n? 3. Imprimiu 3. Na segunda execução, qual é o valor de n? 4. Então, ele imprimiu aqui, ó, 3. Imprimiu 4. Na terceira execução, qual é o valor de n? 5. Imprimiu 5. Na quarta execução, qual é o valor de n? 6. Imprimiu 6. Na quinta execução, qual é o valor de n? 7. Imprimiu 7. E na sexta execução, o valor de n, sexta execução, o valor de n é 8. Imprimiu 8. Então, a gente vê que ele, de fato, imprimiu essa sequência, logo, questão correta, tá? Então, veja que aqui a gente precisava entender um pouco, tanto do range, quanto do for, a junção deles dois, como é que ficam, e aí veja que a gente tem tudo aqui, ó. A gente tem a estrutura de repetição for com a palavra reservada, uma variável temporária, a variável auxiliar, usando aqui a estrutura in para dizer sobre qual sequência de valores a gente vai precisar iterar, e aqui um print só para exibir na tela o valor que foi identificado em cada uma das interações do loop. Tranquilo? Outra estrutura de repetição também conhecida, mas menos usada, é o while. Então, o while, ele tem uma estrutura um funcionamento que parece com o for, mas estruturalmente ele é diferente. Ele também serve para executar sucessivas repetições, só que diferente do for, que precisa de uma sequência numérica, um intervalo de números, tá? O while, ele usa uma condição como critério de início e parada, tá? Então, lembra que a gente teve lá no if, que a gente tinha if, uma condição, e essa condição definia se eu ia executar o código que estava aqui ou não. E no while funciona da mesma forma, tá? O while precisa de uma condição para saber se o bloco que está aqui vai ser executado ou não, tá? E aí, como é que funciona essa execução do while aqui? O while vai executar enquanto, que o while significa exatamente isso, né? Enquanto, em inglês, tá? Enquanto essa condição ela for satisfeita,
tá? Ela retornar um resultado verdadeiro. Esse bloco de dentro do código vai ser repetidamente executado, tá? Então, o que é que o while faz? Ele verifica a condição, então essa condição é avaliada antes de cada iteração. Então, eu verifico aqui, ó. Antes de eu executar esse código, eu checo. Essa condição 1, ela é verdadeira, ela está satisfeita, seja a condição que for. Se ela for satisfeita, eu executo o bloco de código 1, tá? Mas aí o que é que acontece? Tem uma observação aqui que é o seguinte. Se essa condição, pela primeira vez que ela for avaliada como falsa, tá? Esse bloco de código não vai ser executado nenhuma vez. Simplesmente eu passo direto e eu ignoro essa estrutura, como eu ignoraria um if que tem uma condição falsa. Tá? E outra coisa que acontece é que é o seguinte, com o for a gente usa estruturas auxiliares que são listas ou sequências de elementos para poder me delimitar, né? Qual é o range que eu vou precisar atuar, quantas vezes eu vou precisar atuar. Já no while não, o controle ele é feito manualmente, tá? Então imagina aqui, eu tenho uma variável total que recebe o valor 0. E aqui eu vou fazer a primeira checagem, ó. Enquanto total for menor do que 100, eu executo isso daqui e isso daqui. Então, vamos lá. Eu checo aqui, ó, total é menor do que 100, eu checo a primeira vez. É verdadeiro, verdadeiro. Então, eu vou lá, solicito para o usuário digitar um número e eu vou incrementando essa minha variável total. Então, todo número que o usuário digitar, eu vou adicionando essa minha variável total e acumulando esse valor. E toda vez que eu termino de acumular esse valor, eu volto para o loop e pergunto, ó, total ainda é menor do que 100? Sim. Então peça um outro número ao usuário, incrementa esse número na variável total e vá seguindo fazer isso até que um belo dia eu vou chegar aqui e vou dizer, ó, total é menor do que 100, isso aqui vai ser falso, porque em algum momento o total pode ter passado do valor 100 e eu não preciso mais executar, e aí eu vou direto para esse trecho de código e eu imprimo aqui qual foi o total alcançado, tá? Então esse é o que a gente chama de fazer um controle manual, tá? Imagine que se o usuário passar 1 milhão de anos digitando aí 000, toda vez eu vou somar o que o usuário digitou, eu pego a minha variável total, que tinha 0, e somo 0, vai ficar sempre 0, e como isso aqui vai ficar sempre 0, essa avaliação vai ser sempre verdadeira, e isso vai passar a vida inteira rodando aí, e isso nunca vai terminar. Então isso depende de um controle manual, tá? E o controle manual pode ser criado a partir de qualquer regra que me permita em algum momento avaliar essa condição como falso, né? A partir desse critério que eu vou definir aí. Então esse controle manual faz isso. A gente precisa avaliar isso em algum momento como falso para que esse loop possa se dar por encerrado. Do contrário, ocorre o que a gente chama de loop infinito, ele fica infinitamente rodando. Se eu não definir um critério de parada. 2, se eu definir mal o critério de parada, isso pode ficar infinitamente rodando. O importante aqui é saber aqui, palavra reservada while, eu preciso de uma condição para ser avaliada como verdadeiro ou falso, a estrutura dos 2 pontos delimitando o início da estrutura de repetição e o recuo aqui à direita para definir qual a linha de código, né, ela está sobre a hierarquia do while e vai ser executada quando essa condição for verdadeira, tá? Então, o while executa toda vez que acha uma condição verdadeira, ele executa esse loop, tá? Então, aqui tem uma outra estrutura que a gente chama de break. Então, eu posso elaborar estruturas dentro do while, tá? Para chamar esse comando break que quebra esse laço. Então, toda vez que eu chamo o comando break dentro de um laço, while ou for, ele interrompe esse laço e ele encerra ali imediatamente, tá? Então, aqui eu estou usando uma estrutura de controle, ó, checando, ó. Eu peço ao usuário um comando, tá? E eu checo se esse comando que o usuário digitou foi sair. Caso esse comando tenha sido sair, eu quebro o meu laço e encerro isso. Do contrário, eu vou ficar infinitamente perguntando aqui ao usuário qual é o comando que ele deseja fornecer, tá? Então agora a gente tem uma outra observação sobre essa estrutura do while, que é o seguinte. A estrutura tradicional do while, ela requer while, condição, 2 pontos e o código. A gente tem uma estrutura que é um pouco diferente, que é o que a gente chama de do while, tá? No while, a execução, ela primeiro checa a condição antes de fazer a primeira execução.
Na estrutura do while, ele primeiro executa ao menos uma vez esse código e no final ele checa. Então, ele vem, executa o código e checa. Ó, a condição está satisfeita para eu me manter executando esse código? Do contrário, ele já encerra e parte. Mas a diferença é que quando eu tenho o do while, eu executo isso pelo menos uma vez, tá? Então, isso é para ser aplicado em condições muito específicas, mas funciona assim. Então, se eu tenho a estrutura simples do while, tá? Do while aqui, eu só vou executar o código se pela primeira vez a condição for avaliada como verdadeira. Do contrário, eu não executo nenhuma vez. Então eu posso ter aqui 0 execuções do while. Já o do while eu não consigo, que eu tenho que ter pelo menos uma execução, porque ele só checa a condição no final. Posso usar aqui, ó, a estrutura break para interromper esse while, ou posso usar qualquer outro tipo de estrutura que me permita falsear essa condição, e a condição aqui falseada é o que me permite quebrar esse laço e sair dessa estrutura, tá? Então vamos lá. Enunciado aqui de uma questãozinha do Sebrasp, tá? Lembrando que todas as questões que eu estou trazendo aqui são questões do Sebrasp, de fato, sobre Python. Eu fiz uma curadoria, uma seleção e trouxe questões sobre os assuntos que a gente estava estudando aqui para que você possa ter noção de como é que isso aqui pode cair na sua prova, tá? Então aqui ele diz, ó, a quantidade mínima de execuções é 0 na construção while, tá? Então, while, condição alguma coisa, executa um determinado conjunto de código. E aqui a condição não. A quantidade mínima de execuções é 1 na construção do while, tá? Do while aqui. É exatamente o que a gente acabou de ver, tá? Se eu tenho somente a estrutura while, tá? Eu posso executar 0 ou mais vezes a partir do momento que eu avalio a condição. Então, se a primeira vez que eu avalio a condição for falso, então não vou ter nenhuma execução, eu vou ter realmente 0 execuções. No do while, eu não tenho essa alternativa, porque eu executo primeiro e depois eu verifico a condição. E aí sim, se na primeira vez que eu executar a condição der falso, eu não vou executar mais, mas eu já executei uma, tá? Então aqui essa questão está certa, porque a mínima execução do while é 0 e a mínima quantidade de execuções do while é 1. Tranquilo? Então, gente, a gente vai ficando por aqui, certo? Essa aqui é a segunda parte da nossa aula. A gente trouxe aqui um pouco sobre estrutura de repetição. A gente já falou um pouco sobre variáveis, estruturas de controle, tipos de dados, falseabilidade de dados, valores booleanos e conceitos numéricos, valores numéricos, strings e outro tipo de valores dentro do conceito booleano. Agora a estrutura de repetições e a gente vai seguindo, tá? Eu reforço para você aqui, se você está gostando do vídeo, está gostando da série, curta, compartilhe e comente aqui, tá? Todo engajamento que vocês puderem dar é importante para a gente. Outra observação que eu quero deixar aqui, que vou deixar no conteúdo fixado aqui, no comentário fixado ou na descrição do canal, do vídeo, o link para o material da gente que a gente fez de revisão de reta final, tá? São 100 questões comentadas, detalhadamente comentadas, das últimas 100 questões do concurso da Polícia Federal, mais 2 simulados de questão inédita e comentada. Então são 100 questões de provas passadas do Sebrasp, mais 80 questões de um simulado que foi feito e montado para vocês treinarem como reta final, tá? Então, são 160 questões de simulado, mais 100 questões de provas passadas do Sebrasp, exclusivamente aí da Polícia Federal. Então, se você gostar do conteúdo, eu vou deixar o link aí para compra do material e a gente sempre fica por aqui agradecendo aí a presença de vocês por estarem acompanhando aqui mais uma série. Fique com Deus e até mais.